Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com a Ana Carolina Mondini. Ela está falando de Curitiba, ela tem uma tese em filosofia sobre o Montaigne, que é um autor muito interessante e menos conhecido, né, nos cursos. É um autor que nem sempre é dado nos cursos de filosofia, né, às vezes uma disciplina optativa, ou então passam sobre ele de uma maneira mais rápida. Então vai ser também um privilégio aqui para as pessoas do canal poderem conhecer, ouvir um pouco sobre uma pesquisa envolvendo esse autor. Então vou passar a palavra para ela se apresentar um pouco melhor, falar aí da pesquisa dela também. Depois a gente tem outras coisas para conversar, que ela tem outros projetos também. Agradeço a sua presença aqui e já vou te passar a palavra. Então, tudo bem, Ana? Boa noite. Tudo bom, Caio? Boa noite. Bom, Caio, em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo convite para participar desse seu projeto e te parabenizar por isso que você está fazendo, essas entrevistas, pelas conversações filosóficas, né? Que é um projeto de muita sensibilidade e que acolhe muito esse momento atual pelo qual nós estamos passando. E não só pelo momento atual também, mas pela possibilidade da gente vir a conhecer outras pessoas de outras regiões do país, que se não fosse via web, a gente jamais iria conhecer os seus trabalhos de uma forma mais íntima, entre aspas, né? Vendo a pessoa falar e contar, ver os gestos das pessoas que faz toda a diferença. Então eu quero te parabéns pela sua sensibilidade. Obrigado. Então aqui também para mim está sendo muito bom também, né? Além de estar contribuindo para a divulgação, estou aprendendo muito, revendo amigos, fazendo novos amigos, também está muito bom para mim nesse período isso. Legal. Muito bom te rever também. E, bom, eu vou começar então falando da minha formação. Vou começar com uma história que foi a história que me fez com que eu resolvesse fazer filosofia. Porque inicialmente eu queria fazer o curso de nutrição, porque eu era atleta e eu me interessava muito pela alimentação, né? Eu sempre investigava qual era a alimentação mais saudável, aquela alimentação que poderia deixar o corpo mais potente, até mesmo para os exercícios físicos. E eu estava fazendo cursinho pré-vestibular, mas aí eu resolvi ir morar na casa da minha avó, em Rio do Oeste, que é o interior de Santa Catarina. Eu sou de Curitiba, moro aqui atualmente, mas eu tenho uma parte da minha família que mora em Rio do Oeste. E daí eu fui para lá e daí o meu tio ficou com pena de mim, assim, porque ele pensava, vai ficar aqui nessa cidade tão interiorana, né? Vai ficar entediado. Então ele me deu um Discman com vários CDs. E daí um desses CDs era o CD do Raul Seixas. E um dia assim eu peguei a minha bicicleta e saí andando por lá com as apostilas na cestinha da bicicleta, subi numa colina que tinha uma vista maravilhosa, assim, e estava lendo as apostilas. Daí eu comecei a ouvir o Raul Seixas. E no momento ele pegou e falou na música, né? Eu escutei uma frase que me impactou, assim. Ele falando, faça o que tu queres, pois tudo é da lei. E daí naquele momento eu pensei, puxa, eu vou fazer filosofia. Daí eu decidi ir fazer o curso de filosofia por isso. Respeitando um anseio de alma que eu tinha, né? Uma vontade muito grande que eu não entendia muito bem por que eu queria investigar a maneira como o ser humano conhecia, né? Como tinha se dado o conhecimento humano no decorrer da história. Então, assim, eu entrei no curso de filosofia. E daí, quando eu estava mais ou menos no terceiro ano, eu comecei a fazer iniciação científica com o Luiz Eva, e daí eu comecei a estudar o ceticismo antigo e o Montaigne. Mas, na verdade, eu gostava de estudar o Montaigne por causa do ceticismo antigo, do pirronismo, né, que é muito diferente do ceticismo moderno. E hoje eu entendo que era uma
disposição minha, assim, era um tipo de pensamento que era compatível com o meu, porque em relação à nutrição, uma coisa que eu sempre questionava era o fato de que os nutricionistas um dia falavam, o ovo faz bem, e no outro dia, depois de um tempo, você escutava que o ovo fazia mal. Então não tinha uma concordância ali, né? E essa minha conexão com o ceticismo antigo fez todo sentido por muito tempo, isso daí durante muitos anos. Carreguei até o mestrado, que eu fiz com o Luiz Eva também, e durante o mestrado eu fui fazer um intercâmbio nacional com o professor Serginho Cardoso, lá na USP. E daí eu fiz um curso que ele estava dando na graduação, que era sobre o ensaio do útil e do honesto, do Montaigne, que fica no terceiro livro dele. E lá eu vi como ele fazia leitura. Ele pegava o Cícero e mostrava que tinha uma conversação ali, muito forte com o Cícero, e aquilo me deixou intrigada, assim, né? Eu sabia que tinha essas conversações, mas vendo aquilo na prática me deu uma grande motivação de abrir para essas outras possibilidades, essa leitura que eu fazia do Montaigne sempre antes comparando com o ceticismo. E então eu comecei continuei as minhas leituras, tal, e sempre com essa fisgadinha, assim, né, pensando que tinha os outros autores também. E durante várias leituras que eu fiz do Montaigne, eu comecei a perceber que cada vez que eu ia ler o texto do Montaigne, o texto tinha um sentido diferente. Então, um dia eu lia e percebia alguma coisa, outro dia eu lia e percebia outra. E daí eu comecei a pensar depois de um tempo, depois de muito tempo, que talvez aquilo não seria um problema meu, mas talvez aquilo fosse algo que vinha do próprio texto, sabe? E daí um dia eu estava lendo o Ensaio da Amizade, comecei a ler, assim, e de repente eu comecei a ver que tinha umas metáforas ali muito fortes relacionadas à leitura, sabe? Porque no Ensaio da Amizade o Montaigne conta sobre a bela amizade que ele tem com Lavoisier. É um dos ensaios mais bonitos que tem ali. O Lavoisier que escreveu o Discurso da Servidão Voluntária, né? E ele realmente foi um grande amigo do Montaigne, que morreu precocemente, e após a morte do Lavoisier, o Montaigne começou a escrever essa obra. Ele se trancou numa torre e ficou muito tempo lá, só lendo e escrevendo, né? Então, voltando, eu comecei a perceber que, enquanto ele fazia os relatos sobre essa amizade que era muito única para ele, que era como a fusão de duas almas, ele tinha umas frases assim, sobre essa amizade, não se lê outras por aí. E daí tem uma outra frase que é assim, não há amizades do mesmo gênero. E assim vai o ensaio. Em todo o decorrer do ensaio você vai lendo essas frases que daí vão dando um outro sentido, né? E eu pensei, peraí, tem alguma coisa aí. Então eu voltei no início do ensaio e vi que lá tinha uma conversação muito forte com o Horácio, que é um filósofo muito conhecido pelo preceito que ele instituiu do ut pictura poesis, que significa que a pintura é como a poesia, né? Então, daí eu comecei a ligar os pontos ali, comecei a ver que tinha alguma coisa diferente acontecendo nesse ensaio. Porque o Montaigne fala que ele faz um autorretrato, né? Começa por aí. E o Montaigne está vivendo no auge do Renascimento, né, no momento em que as pinturas estão super afloradas, pinturas belíssimas acontecendo na época do Michelangelo, já tinha as pinturas do Leonardo da Vinci também, e ele não fala absolutamente nada no ensaio sobre a arte. E ele conhecia a arte, ele tinha contato, ele visitava museus, né, vivia na França, fez viagens para a Itália. Então, como que ele
né? Ele está fazendo um autorretrato ali, uma pintura, e ao mesmo tempo não fala nada sobre arte. Isso também me deixou um pouco intrigada. E daí juntando outros fatos, né? O fato de que na época do Montaigne, no século XVI, muitos teóricos estavam discutindo sobre essa relação entre a pintura e a poesia. Então eu comecei a achar que possivelmente o Montaigne estava inserido nesse contexto dessa discussão pela linguagem que ele trazia. E então, daí eu resolvi mudar a minha tese a partir daí, pensando que o Montaigne, talvez de fato, estivesse fazendo uma pintura, ou melhor, se posicionando sobre essa relação entre a pintura e a poesia, que estava tão em voga na sua época, né? Só que daí a maneira como ele estaria se posicionando era de mostrar que a pintura e a poesia, ou melhor, a arte literária, elas vinham como de uma forma muito íntima, elas tinham uma relação muito próxima. E a resposta dele para isso seria pela forma do ensaio, a maneira como ele escrevia a sua obra. E tem várias passagens em que ele diz que ele quer que nós prestemos atenção na maneira como ele escreve a sua obra e não no que ele fala, porque o que está sendo dito ali são apenas opiniões, são expressões dos seus sentimentos e opiniões, né? E daí aí entra o expediente cético do Montaigne, que ele fala sobre a falibilidade do intelecto. O intelecto é uma faculdade humana falível, mas ele fala isso não para desprezar totalmente o intelecto. Ele fala isso para enfatizar também outros elementos humanos, como a imaginação também, né? E nivelar tudo que envolve a capacidade mental e espiritual do homem. E a partir dessa relação tão íntima entre a imaginação e o intelecto, se a gente pensar que o intelecto sempre foi vinculado à palavra e a imaginação sempre foi vinculada às imagens, que dali poderia realmente ali poderia estar surgindo uma pintura, né? Por mais estranho que isso possa parecer, como que um texto escrito pode ser uma pintura? E então eu comecei a questionar, e isso sempre tive uma dúvida, né? Sempre com o pé atrás em relação a isso, mas fui vendo que cada vez mais o Montaigne oferecia elementos para que essa tese pudesse ser sustentada. E nos ensaios a gente encontra todas as opiniões, os sentimentos e algumas descrições físicas também, mas o que a gente encontra ali, em termos estruturais, são vários planos de significação diferentes. Então, aquela impressão inicial, quando eu estava na graduação, né, que eu lia, daí tinha um sentido diferente, depois essa não objetividade de leitura o texto do Montaigne não tem uma linha lógica do texto convencional. E essa falta de lógica é um texto muito bem estruturado, né? Tem um sentido muito valioso ali e legítimo também. Mas, ao mesmo tempo, ela traz esses diversos planos de significação. E um desses planos é justamente o plano da percepção imagética. E um dia eu estava lendo o texto do Auerbach, que ele tem um ensaio sobre Montaigne, no Mimesis, e estava lendo, e daí tem uma frasezinha ali que não me passou despercebida, quando ele fala que quando ele começa a ler, a gente começa a ler o Montaigne, parece que a gente começa a ver ele ouvir ele falando, ver os gestos dele, e eu pensei realmente, né, o Montaigne traz essa característica, e justamente porque ele fala num tom pessoal. Ele faz um autorretrato, então ele escreve as suas impressões, os seus sentimentos de uma forma pessoal mesmo.
E num outro momento ele fala que o Montaigne ele passa esse sentido mais sensível, digamos assim, só que o leitor tem que colaborar para que isso aconteça, né? Que o leitor vai sendo arrastado por uma força imaginativa. E isso ressonou em mim nesse sentido de que realmente, né, a gente tem que fazer um esforço ali, são espécies de saltos mentais que vão acontecendo. Então, você pega o texto do Montaigne e vai seguindo uma linha de raciocínio e ela vai fazendo sentido, mas se você já começa a ler ele em conversação com o Quintiliano, por exemplo, em conversação com o Horácio, em conversação com o Cícero, você vai vendo outros sentidos acontecendo ali, sabe? E é interessante que esse retrato, ele pode até ter um caráter objetivo nessa pintura. Porque o Montaigne também fala sobre o corpo. E quando ele vai falar sobre o corpo, lá no ensaio dos versos de Virgílio, ele fala que o Virgílio faz a pintura da poesia. E a pintura da poesia, o que seria, né? Seria uma pintura com muitas imagens muito vivazes e nítidas, causadas pelo Virgílio. O Virgílio é eleito especialmente para falar sobre esse assunto. Mas ele fala do corpo pelo viés do amor. Então, o amor relacionado ao sentimento e também relacionado à sensação física do amor, que seria o ato sexual, né? E ele diz que aquele verso do Virgílio, ele traz essas sensações e essas emoções para o espectador. Então, é uma pintura da poesia. Mas o amor é um problema, porque o amor, ele né, nessa poesia, ele é descrito como um vínculo do indivíduo com ele mesmo. Porque o amor, quando a gente sente, tanto o sentimento quanto a sensação corpórea, é uma sensação individual, né? Então, ela liga o corpo e o espírito do indivíduo com ele mesmo. E o Montaigne nunca fala que a relação amorosa é a relação mais perfeita entre dois indivíduos. Ele sempre fala que essa relação é a amizade, né? Começando lá pela amizade com ele e com La Boétie. Então, essas imagens que vêm dos versos do Virgílio, eu chamei elas de imagens subjetivas, que é um termo que não tem nos ensaios, né? Eu entendi como imagens subjetivas, porque a poesia evoca imagens, mas não tem o outro ali para trazer essa conexão com o mundo real, porque uma pintura, ela tem uma materialidade, né? Então ela tem um corpo. Se a gente for ver a pintura, ela não é apenas, ela tem essa relação entre o espectador e o objeto. Então uma poesia, ela não vai trazer isso. Mas o retrato do Montaigne, ele traz, e ele fala então da relação de amizade, porque a amizade envolve o outro, a alteridade, né? Então é uma relação entre, a partir da leitura do Montaigne, nós recebemos as imagens dele, e tem ele ali, enquanto uma pessoa viva se manifestando na sua obra. Então, e a gente tem esse retorno objetivo para o texto. Então, é uma pintura que pode evocar essas imagens mais objetivas também. Uma pintura mesmo, eu tento defender. E a pintura do Montaigne, ela seria uma pintura, ela não seria um retrato tradicional, né? Não seria um retrato com uma única a face de um sujeito sobre um fundo. Porque o Montaigne se apresenta sobre diversas facetas diferentes. Então, a gente pode pensar nessa pintura ou como várias pinturas, né, em vários momentos. Então, o momento em que você está percebendo uma face do Montaigne, ela aparece e o fundo
é todo o restante da obra, e daí num outro momento aparece uma outra face. Então seria uma pintura em movimento mesmo, né? Como muitas pessoas, muitos comentadores dizem. E o interessante dessa pintura também é que ela tem uma... Por que é o Montaigne, né? E não é a subjetividade do espectador? Porque o Montaigne está ali se manifestando realmente, assim, ele tem uma palheta que é própria dele, né? Causa um aspecto geral, uma forma mestra que é ele ali se manifestando. E então é uma pintura viva que seria quase como um cinema, talvez, também, mas é um autorretrato. Então tem esses elementos e muitos outros que podem levar a gente a compreender que o Montaigne está fazendo essa ligação entre a escrita e a arte literária, partindo ali da relação entre a amizade, né, mostrando que há uma amizade entre ele e o La Boétie, e que tem um segundo plano textual, aparece como amizade entre essa relação entre a pintura e a arte literária também. Ana, deixa eu te fazer uma pergunta sobre se você vê nesses elementos a diferença que você falou que existe entre o ceticismo moderno e o antigo, ou se são elementos que estão para além do ceticismo, esses todos que você abordou. Como essa questão da poesia e da pintura, né? Se isso são elementos mais próprios ao Montaigne ele mesmo e a relação dele com a sua época, ou se nesses elementos existiria também uma relação com esse ceticismo que você disse que é diferente do ceticismo antigo, e até também para você, se puder explicar melhor essa diferença também. Então, porque o ceticismo antigo, ele está presente na filosofia do Montaigne, né? Tem momentos em que o Montaigne pega frases do senso empírico e reproduz ali, como se fossem dele, sem citar também. E então tem esse caráter cético, e o Montaigne tem uma filosofia moral que a gente pode falar que é uma filosofia moral não dogmática. Porque ele não vai apresentar normas e regras de conduta, né? Então, e quando ele faz na apologia do Raimundo Sebon também uma crítica à vaidade da razão, ele tem vários expedientes céticos ali que ele está questionando a nossa capacidade de conhecimento da verdade, né? Então, ele vai relativizando todo o conhecimento humano, assim como faz o senso empírico, né? Porque o ceticismo antigo ele começou com o Pirro, Geelles, e depois de alguns séculos o senso empírico escreveu as hipotiposes pirronianas baseadas nesse modo de vida do Pirro, que ele pretendia, ele começou a perceber que a relatividade dos sentidos, e a partir disso ele começou, e da filosofia, né? Ele conta a história, assim, que o Pirro, que um filósofo dizia uma coisa que fazia muito sentido, e daí o outro filósofo ia lá e dizia outra, que fazia muito sentido também, mas essas duas filosofias eram incompatíveis entre si. O senso empírico dá o exemplo do estoicismo e do epicurismo, né? Não são, então, por qual dessas filosofias você vai escolher, né? Se a gente for pensar em termos de verdade. Então o cético ele começa a questionar essas filosofias, e o senso empírico desenvolve uma longa investigação mostrando a invalidade dos argumentos de vários filósofos. Só que no Montaigne tem esse expediente, né? Mas é um expediente
que eu entendo como uma emulação, assim, ele invalida o intelecto, né, faz um ataque à vaidade humana, né, ao homem que tanto se ufana, assim, por ser esse detentor do conhecimento da verdade, e ao mesmo tempo, se a verdade fosse conhecida, ela seria igual para todos. Então, o Montaigne também conclui que a gente não conhece a verdade, né? Mas ao mesmo tempo ele tem algumas afirmações muito positivas, assim, com alguns conceitos positivos, como o conceito de humanidade, por exemplo, que é instituído no Ensaio dos Canibais e em outros também, né? Quando o Montaigne está pensando como a gente vai pensar sobre um povo totalmente novo, que são os canibais, que foi na época em que, um pouco depois do descobrimento do Brasil, Montaigne teve contato com o chefe da tribo e mais, se não me engano, com três homens da tribo canibal, e ele teve a oportunidade de conversar um pouco com ele ali também. E a maneira como Montaigne escreve é muito delicada sobre esses povos, né? Que para o povo europeu ver pessoas, né, aqueles, né, selvagens que comiam carne humana, aquilo era um absurdo, era o cúmulo da barbárie. E o Montaigne começa a relativizar isso, mostrar como os hábitos do povo europeu civilizado é muito pior em alguns momentos do que o dos próprios canibais, porque ele né, tem esse agravante deles serem civilizados e eles ainda deixam, como um dos tupinambás observou, a outra metade ali, que é o termo que eles usavam para designar os companheiros, né, da tribo, como que vocês deixam uma metade passar fome, se referindo ao mendigo, enquanto vocês aqui ostentam toda essa riqueza, né, com castelos e tal. Então aquilo, do ponto de vista do canibal, era um ato bárbaro também. E o Montaigne vai fazendo essa relativização, vai situando o povo europeu no seu próprio contexto e mostrando uma outra face mais humana em relação aos próprios canibais, né? Então, eu acho que o Montaigne é um autor muito atual por isso, sabe? E ainda mais para nós que estamos aqui no Brasil, quando tivermos a chance de voltar com os nossos trabalhos nas universidades, assim, né? E trazer para o foco questões mais relacionadas a questões sociopolíticas relacionadas ao nosso contexto. Montaigne eu entendo como uma ótima propedêutica para todo essas investigações, até mesmo se a gente for pensar no feminismo. Montaigne como uma forma da gente poder avaliar os outros povos numa tentativa de nos distanciarmos o máximo possível da nossa própria cultura, porque os nossos juízos estão sempre determinados pela cultura, né, pelos nossos hábitos. Mas se a gente tem um sentido amplo de humanidade, daí a gente consegue amenizar um pouco esse julgamento tão pré-determinado, né? E Ana, se você quiser contar um pouco também agora desse seu projeto envolvendo a pintura e pegando o gancho dessa exposição que você fez também, em que o seu Montaigne, tal como você lê na sua perspectiva, né, relaciona a escrita com a pintura. Isso tem uma relação com toda a filosofia dele, né? E aí conta pra gente um pouco também desse seu projeto envolvendo as artes visuais, a pintura.
Bom, quando eu estava no mestrado, eu comecei a fazer uma faculdade de pintura na Belas Artes, na EMBAP, na Escola de Música e Belas Artes do Paraná. E quando eu comecei, quando eu terminei essa faculdade, eu tive a minha filha, Catarina, e daí eu parei de pintar. E daí eu já comecei também a fazer o doutorado, então eu deixei a pintura totalmente de lado, né? Mas ela começou a se vivificar na minha tese, assim, né? Dessa forma um pouquinho mais conceitual. E assim que eu entreguei a tese, antes da minha defesa, até eu já voltei a pintar e ao mesmo tempo construir a galeria virtual. E a ideia da galeria começou com a ideia de eu retomar as minhas pinturas, mostrar os meus trabalhos anteriores, que estavam tão esquecidos para mim mesma, e mostrar os meus próximos trabalhos, e daí junto veio a ideia de mostrar trabalhos de outros artistas também, e a minha vontade de escrever sobre arte também. Tenho a possibilidade de realizar, né, nesse projeto. A ideia também é de colocar pinturas à venda, divulgar o trabalho de vários artistas sem aquele peso que a gente enfrenta, né, que os artistas enfrentam, de ter que ficar provando que o seu trabalho é arte. Eu escutei o professor Dante Velloni falando da forma mais simples do mundo, né, que a arte é aquilo que os homens chamam de arte. E ele faz parte da história da arte brasileira, é um artista super bem conceituado. E quando ele falou isso, eu, assim, desabou todas as minhas bases de certeza, sabe? E eu comecei a refletir que é importante esse trabalho ultra contemporâneo, da gente investigar o sentido da arte, né, que vem de longa data também, que isso tem essa relevância, mas ao mesmo tempo tem um monte de artista que quer fazer a arte, né, que quer pintar, que quer fazer as suas gravuras, nas suas expressões mais particulares e individuais também, e sempre em relação com o meio e com os outros também, né? Então, a galeria virtual vem um pouco para trazer essa leveza com o trabalho artístico, sabe? Da gente fazer o nosso trabalho do jeito que a gente quer fazer, né? Sempre tendo em vista os nossos critérios e claro, né? A qualidade dos trabalhos também, mas não necessariamente nessa investigação analítica sobre o que é ou não a arte. Bom, convido todos e todas que nos assistem a visitarem o Galeria Virtual, né? Se você quiser falar onde que pode ser encontrado, onde seu projeto aí para as pessoas irem atrás. É um projeto bem recente, Galeria Virtual, e ela se chama Galeria Virtual Filosofia e Arte, mas por enquanto ela está com um contorno mais voltado para as artes. Vocês podem encontrar ela no Facebook, que é com o meu nome, Ana Mongini, Galeria Virtual Filosofia e Arte, e no Instagram também. E agora a gente começou a fazer as entrevistas com os artistas que a gente pretende colocar no YouTube, mas isso ainda está para acontecer, né? E não só com os artistas, mas também com pessoas de outras áreas, mas conversando sobre as obras de arte. E é isso, quem gosta de arte, quem quer fazer as suas conversações, entra lá. É muito legal também que o pessoal participe, né, com os comentários, assim, porque a ideia desse espaço é também criar conversas com os interessados, né? Tá certo, Ana. Bom, para mim foi muito bom conversar com você sobre Montaigne, sobre arte, sobre a sua trajetória. Se você quiser dizer alguma última coisa para a gente fechar
entrevista? Acho que é isso, Caio. Foi muito legal conversar com você. Foi muito legal ter essa oportunidade de falar um pouco sobre os meus trabalhos. E é isso. Obrigada pela oportunidade. E a gente continua conversando. Beleza. Eu vou deixar os links aí também para facilitar quem estiver assistindo para ir direto no Face e também no Instagram também tem um perfil lá, né? Que você coloca. No Instagram. No Insta também. E a sua tese também, né? Se você quiser deixar aí também. Ela já está disponível? Já fez as correções ou ainda não? Ainda não. Eu defendi faz uma semana. E agora eu vou fazer a revisão, né? Aquela revisão básica, pós-tese, e depois eu vou colocar ela vou publicar ela, colocar ela disponível na web. Tá certo. Então a gente aguarda aí pra gente poder ter a sua tese também, posteriormente. Então tá bom, Caio, muito legal. Bom, agradeço, pra mim foi um prazer revê-la também, fazia um tempinho já que a gente não se via, né? Sim. Momentos aí depois fiquem registrados na rede virtual para quem se interessa por esses assuntos, né? Que possa ter aqui uma referência para pensar essas questões, principalmente a relação entre pintura, filosofia, renascimento, Montaigne e a galeria virtual, né? Que ganhe mais seguidores, aí mais pessoas que se encontram nesse projeto. Bacana, a Ana Mondini. Tá certo, obrigado. Então, vocês que assistiram a gente também, agradeço e fiquem ligados nas próximas conversações.